Olá, nessa aula nós vamos continuar nosso estudo de regressão linear, analisando variáveis dummy. Variáveis dummy são aquelas que servem para representar a influência de uma característica ou atributo qualitativo. Por exemplo, se queremos saber se o sexo influencia no salário, usamos esta última variável como dependente. E incluímos uma série de variáveis que explicam o salário, anos de estudo, tempo de empresa, além de uma variável D, que é a variável dummy, com as seguintes características. Então, eu vou utilizar, por exemplo, se o trabalhador for homem, eu digo que a variável D é igual a 0. Se o trabalhador for mulher, a variável D seria igual a 1. Bom, essa palavra dummy, ela é uma palavra inglesa, né, de origem inglesa, e no sentido que a gente usa aqui, ela está mais para esse sentido de algo postiço, né, que você insere posteriormente, que esse é o atributo, a característica da variável dummy, como se fosse uma simulação. Então está mais para esse significado de simulado e de postiço. Então, um exemplo para o uso da variável dummy é isso aí. Eu tenho eu tenho duas variáveis, x2 e x3, duas variáveis independentes, uma variável dependente y, com esses valores, e eu tenho um atributo. Então, o atributo seria quem? Sim e não. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse atributo qualitativo em um atributo quantitativo. Então, eu vou dizer que o sim, eu posso dizer que o sim é igual a 0 e o não é igual a 1. Então, se existir atributo é 1, se não existir atributo é 0. Nós vamos já fazer esse exemplo no Excel. Então, fica assim, ficaria assim. Então, em lugar de duas variáveis independentes agora, eu teria três variáveis independentes. Nós vamos ter um problema com relação ao coeficiente de determinação, o R ao quadrado. O R ao quadrado a gente sabe que é SQE sobre SQT, né? Ou 1 menos SQR sobre SQT. O problema seria o seguinte: esse valor do R ao quadrado ele vai aumentar quando a gente adiciona uma variável dummy. Agora, não significa dizer que o modelo estimado seria necessariamente melhor. Uma coisa é certa: toda vez que eu acrescento uma variável, eu estou aumentando o meu R ao quadrado. Então, para a gente ajustar isso, nós temos que fazer um novo cálculo do R ao quadrado, que a gente vai chamar isso de R ao quadrado ajustado. Que é eu terei que dividir o SQR por N-K pelos graus de liberdade e SQT por N-1, que é o grau de liberdade. Esse seria o nosso R ao quadrado ajustado, R barra. Então vai ser isso aqui, um R barra ao quadrado, um R barra ao quadrado. Então toda vez que nós acrescentamos mais variáveis explicativas, né, maior vai ser o R ao quadrado. Por quê? Porque a soma dos quadrados explicados é uma soma de quadrados. E quando acrescentamos uma variável explicativa, sempre será agregado uma parcela positiva ao seu total, obviamente. Então, quando fazemos esse ajuste aí pelos graus de liberdade, encontramos um valor que pode ser usado para comparar modelos com números de variáveis diferente. Ele não tem as mesmas propriedades do R ao quadrado. Entretanto, ele vai ser 1 no máximo, ou seja, corresponde ao caso em que não há resíduos, mas ele pode ser, ele vai poder ser, mas não há resíduo, ele será 1 no máximo, mas ele pode ser negativo. Outra coisa, antes da gente entrar no exemplo, usando a planilha, tem outra coisa para corrigir, para considerar esse R ao quadrado.
Alguns dizem que o r ao quadrado ajustado ele não pune suficientemente os graus de liberdade. Então, alguns autores propõem critérios alternativos, chamados critérios de informação. Os mais conhecidos são o de Schwartz e o de Akaike, o CIS e o CIA, que é dado por essa fórmula aí. Mas aí como é que a gente usa esses dois critérios? Esse nome aqui está errado, aqui é Schwartz, não tem esse aqui, Schwartz. O processo de comparação é o mesmo, né? Exceto o seguinte, para os critérios de informação, quanto menor for o valor calculado, melhor o modelo. Então, quanto menor o critério, quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Essa é a comparação. Outra forma de selecionar modelos é utilizar o teste F. Só que esse teste F, nós fazemos o seguinte. Nós vamos chamar de SQRR. O R, esse último R aí do SQR é de restrito. E o NR é o de não restrito. O que significa isso? O restrito é o que tem menos variáveis. O que tem mais variáveis é o aqui então aqui é o R é restrito. O restrito é o que tem menos variáveis, então tem menos variáveis. Que seria o modelo sem a variável dummy. E o NR é o não restrito. Então é o que tem mais variáveis, ou seja, é o que a variável dummy está inclusa. Variáveis. Então é o seguinte, quem é esse M aí? Quem é esse M? Esse M é o número de variáveis que a equação não restrita tenha mais. Então, se você acrescentar uma variável dummy apenas, o M seria igual a 1. Então, esse M aqui seria então o número de variáveis do modelo com a variável dummy e ele 100, ou com as variáveis dummy e o 100, né? O 100. Então, a quantidade de variáveis no modelo é não restrito, menos o modelo restrito. Então, quantidade de variáveis. Então, quantidade, vou colocar aqui quantidade. Diferença. É melhor, né? Diferença. Então, isso aqui seria a diferença da quantidade de variáveis dos dois modelos. Nos dois modelos. Ok, então vamos para o nosso exemplo na planilha Excel, né? Então, na nossa planilha, eu já coloquei aqui, eu acrescentei já a coluna 1. Então, eu acrescentei aqui a coluna 1 e substituí o sim e o não por 1 e 0. Faço aqueles cálculos que a gente fez no exemplo anterior. A matriz transposta de x' está aqui, ó, transposta x'. Matriz transposta, x'. Multiplico x' vezes o x, que seria o x ao quadrado. Para quê? Para encontrar o beta, a matriz beta. Para encontrar mais matriz beta, eu tenho que inverter aquilo ali. Então, calculo a inversa. Está aqui a inversa, x'. Encontro o x' vezes y. Daí, eu tenho que multiplicar vezes a inversa para encontrar o beta. Então, o beta está aqui, ó. O beta é o produto, então, dessas duas matrizes.
A matriz inversa vezes a matriz x transposta vezes y. Então eu tenho o beta 1, beta 2, beta 3 e o beta 4. Beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4. Eu posso... Aí depois eu venho aqui, ó. Posso fazer análise do S do beta, né? Análise do beta. Tá aqui. O S ao quadrado de beta. A variância do beta. Eu multiplico então. Como é que eu calculo a variância do beta? Eu multiplico o valor do SQR, quadrado médio, do SQR por N menos K, vezes a inversa. Por quê? Porque só a gente lembrar que o S ao quadrado de beta, a variância dele é o SQR dividido pelo grau de liberdade, né? Dividido por x somatório de x ao quadrado. Que o x ao quadrado, somatório de x ao quadrado é esse aqui. Então eu divido na realidade aqui é o inverso já, né? Aqui esse valor aqui já é inverso. Inverso do somatório de x ao quadrado. Então eu faço isso para todos, né? Multiplico e a diagonal, seleciono a diagonal, faço a raiz quadrada diagonal, está aqui ó, embaixo. Isso aqui é a raiz quadrada da diagonal. Aqui, olha, raiz quadrada. E esse aqui é o meu S beta. Bom, agora para que serve o S beta? Para eu fazer o teste T-Student, que vai ser quem? Vai ser o S dividido por cada beta. Então, dividido por cada beta. Beta 1, beta 2, beta 3. Aí encontrei esses valores aí. Depois, eu calculo o valor crítico do T-Student a 1%. Verifiquei aí que ele é 3 para 1%, 5 para 1%, aliás, para 1% para 5 para 10, né? Então, para 1% deu com 9 graus de liberdade. 9 graus de liberdade. Então, ele Por que 9 graus de liberdade? Porque é N menos K, né? Então, eu tenho... eu tenho aqui 12 com 12 dados, né? São 12 linhas e 3 colunas. Então são 3 variáveis, por isso que é 9. Então 12 menos 3, 9. Então faço isso e encontro esses valores. E eu vejo que todos aqui ó, são maiores que 1%, né? Então todos os valores calculados são maiores que 1%. Então o beta é diferente de zero. O T-Estudo é justamente para verificar a hipótese nula. A hipótese nula é verificar é o beta ser igual a zero. Então o beta não é igual a zero a 1%. Bom, aí agora eu vou calcular aqui o R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação ele eu calculei aqui, deu 99,28%. Veja que tudo aqui, esses valores, né, do ANOVA, a gente já sabe como calcular. Eu encontrei inclusive o teste F aqui, o valor calculado 366, que é bem maior que o valor crítico, que é 4,67. Esse valor crítico aí é para 5%, eu fiz ele para 5%, tá aí 5%, e para o S que é 3 e 8, né? Os graus de liberdade, 3 e 8. Então deu 5. Então é bem maior, eu rejeito a hipótese nula, que é que essas variâncias aqui seriam iguais a zero. Elas não são iguais a zero. Beleza, então
Sim, o R ao quadrado aqui deu 99,28, que é a divisão do SQE por SQT. 99,28. Aí eu olho no nosso cálculo anteriormente aqui, ó. Anteriormente deu 93,69, é o mesmo, né? É a mesma, os mesmos dados, só que sem a variável dummy. Então deu 99. Deu 93, aliás. O R ao quadrado agora com o dummy deu 99. Então ele aumentou. Como aumentou o R ao quadrado, ele não significa que esse modelo aqui é melhor. Aí eu calculo o modelo ajustado. Como é que eu faço o modelo ajustado? Então agora no modelo ajustado, em vez de eu usar os valores como antes, né, sem considerar os graus de liberdade, agora eu vou considerar os graus de liberdade. Então 1 menos, olha aqui, ó, já está selecionado ele com dividido pelos graus de liberdade. O SQR dividido pelo grau de liberdade, N menos K, por 8, né, e o SQT dividido por 11. O SQT dividido por 11. Então tá aí. Deu 99,01. Então baixou um pouquinho, né? Aí eu vou agora para os critérios de informação. O critério de informação, o CIS, que é dado por essa fórmula aqui, quando eu calculo dá 10,87. E o critério de informação, o CIS, né? O CIS, ele deu 10,7491. Se eu calcular isso aí para o modelo do, vamos ver se está calculado aqui para o modelo 100, está aqui, ó, modelo 100. Vamos ver quanto deu. O CIS aqui deu 12 e o CIA deu 12 também, 12,8 e 12,7. Veja que no modelo com a variável dummy, o CIS e o CIA deram menores. Como deram menores, então esse modelo então já é melhor que o anterior. Continuando ainda, vamos analisar agora os modelos usando o teste F. Então no teste F, se eu fizer aquele fórmula do teste F, que é o SQRR, né, que é o restrito, menos SQR do não restrito, dividido por M, que é a diferença entre as variáveis. Eu coloquei apenas uma variável dummy a mais, então o M vai ser igual a 1. E o denominador seria o SQ não restrito dividido por N menos K. Então quando eu uso essa fórmula eu encontro 61,87. Então olha a fórmula essa aí, ó. O SQR, aqui está o SQR. E aí eu divido tanto o SQR restrito, quer dizer, com menos variável, que é do primeiro modelo, menos o SQR, agora esse aqui, menos esse, que é 19. O anterior deu quanto? O anterior deu, o modelo anterior, tá aí, ó, 170, então seria esse 173, menos o 19, dividido por 1, 19.000, que deu aí, dividido por 1, tudo dividido por o SQ não restrito, que é o 19, dividido por N menos K, que o N menos K é 8. N menos K é 8. Ok. Então deu 61,89. Então, o que é que me diz isso aí? Ele vai dizer, eu vou ter que analisar agora o F, encontrar o F a 5% de significância, com 1 grau de liberdade, né, que é o M, no numerador, e 8 no denominador, que é o nosso N menos K. Então, se eu fizer isso, eu vou encontrar que valor? Ver se eu já fiz aqui, calculei isso. Não calculei, né? Então, é o seguinte. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou pegar, para fazer esse teste, o F crítico seria inverso, ponto F
Vamos usar esse aqui. 5%. 5%. Com 1 grau de liberdade. Vou colocar aqui 1 grau e 8 no denominador. Isso vai me dar 5,32. Então, 5,32 é bem inferior a 61. Como é bem inferior a 61, eu rejeito a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? A hipótese nula é de que não há melhoria no modelo. Como eu rejeitei a hipótese nula, então eu estou dizendo que possivelmente houve melhoria no modelo. Então, é isso aí.